Engenheiros de plantão, está começando mais um único, exclusivo, peculiar Engrena Cash. Muito prazer, eu sou Rony Demontier, empresário, empreendedor, especialista em diagnósticos comerciais. E hoje nós vamos falar algo muito importante para todos nós brasileiros, inclusive para mim. Vamos falar sobre dinheiro, vamos falar sobre o consórcio. Eu estou com a ilustre presença de uma especialista, onde vamos quebrar todos os mitos aqui. O objetivo do programa hoje é nós sairmos daqui pessoas mais inteligentes e cultas, principalmente voltado ao assunto de consórcio. Eu estou com ela, olha só, ela é mãe, é uma mulher incrível, uma mulher visionária, é especialista, entende de números e ela ajuda as pessoas a realizar o sonho. Silvana, muito obrigado pela participação. Estou muito feliz de poder sair daqui. Tenho certeza que eu vou sair daqui uma pessoa melhor. E é claro, né? Dinheiro não aceita desaforo. Se você não souber lidar com os números te dominam. Seja muito bem-vindo e se apresente pra gente. Obrigada. Eu sou a Silvana Batista, sou especialista em consórcios há 20 anos. Sou mãe de um rapaz de 19 anos. Sou casada há 20 anos e apaixonada com consórcio. Legal. Agora explica pra gente como que é ser mãe, ser esposa, trabalhar em área comercial, vender consórcio, cuidar de tudo. Como que você faz essa organização para manter tudo em plena constância? É uma loucura, né? Mas dizem que mulheres têm essa habilidade de desenvolver várias funções ou fazer várias coisas ao mesmo tempo. Graças a Deus eu fui agraciada por Deus, então consigo. A gente tem hora para acordar, mas não tem hora para dormir. Basicamente isso. Eu brinco que quem trabalha na área comercial é diferente, né? É. Dorme pensando, acorda pensando. Exatamente. E quando a gente entra um pouco nesse universo de consórcio, Vânia, existem muitos mitos, muitas crenças limitantes das pessoas. Sim. Eu acredito que consórcio está muito ligado a planejamento e a estruturação. Antes de nós entrarmos nessa parte técnica, essa personalidade que o consórcio nos ensina de disciplina, lidar com dinheiro, como que era a sua vida na infância e na adolescência? Você sempre foi organizada, disciplinada? Conta pra gente. Não. Na verdade, essa questão da disciplina financeira, ela não era, né, ensinada na minha época, por exemplo. Então, a gente teve que desenvolver, né? E aí, eu conheci o consórcio, na verdade, através do meu pai. Ah, que legal. Antigamente existia consórcio para eletrodoméstico, você lembra? Nossa, não lembro. tinha muito aquela compra de carnê e tal, Sim. então existia o consórcio para eletrodoméstico. E eu sou do interior, eu sou de Nanuque, quase sul da Bahia. Uau. E os vendedores de consórcio daquela época, eles iam para o interior e faziam a venda de consórcio para micro-ondas, videocassete, Sim. televisão, que naquela época eram bens, assim, caros, Sim. né? E nem todo mundo tinha condição de pagar à vista. E aí os vendedores de consórcio ofereciam, você fazia o consórcio. Meu pai comprou uns 15 de videocassete, mais ou menos. E aí esses dias eu estava lembrando, eu falei, olha só, o consórcio entrou na minha vida quando eu tinha 8 anos de idade. Uau. Eu atendi o telefone, era o vendedor de consórcio, oferecendo consórcio para o meu pai da Toshiba, aquelas marcas de videocassete da época. E aí eu vim, muitos anos depois, quando eu fiz 18 anos, eu vim para Belo Horizonte. E naquela expectativa de primeiro emprego, de trabalhar, de ser independente, eu falo que não foi eu que procurei o consórcio que, desde lá lá de trás, que ele me conquistou. Já estava enraizado. Já estava enraizado. E aí eu comecei a trabalhar com um consórcio, através de uma amiga que me indicou. Falei, eu preciso de mais trabalhar. Ela falou, eu trabalho numa empresa de consórcio, vai lá amanhã. E no dia que eu fui lá, eu fui contratada e nunca mais saí do consórcio. Que legal. E qual característica que você teve que desenvolver que você não tinha antes de trabalhar com consórcio? Sabe por que eu pergunto isso? Nós que trabalhamos na área comercial, trabalhar com pessoas não é fácil. Não. Mas tudo muda, tudo atualiza, tudo se recria. Como que foi para você? Mas existiu uma versão da Silvana antes e existiu uma versão da Silvana depois. O que você teve que aprender, assim, para engrenar mesmo? Porque mais de 10 anos na área não é para qualquer um. Sim. Então isso te leva a um nível de especialista muito grande. Sim. Como que foi isso para você? Olha, eu era uma pessoa totalmente travada, né? Ainda sou um pouco, mas... Nem parece, viu? Estou em desenvolvimento. Uhum.
E eu era muito tímida, eu tinha muita vergonha de falar, de conversar. Eu tinha muita resistência com matemática. E aí, tudo aquilo que eu tinha resistência ou pouca habilidade, a venda, o consórcio, ele foi me desenvolvendo. Hoje eu amo matemática, eu faço conta o dia todo, o tempo todo, né? Tenho que falar, né? Tenho que conversar com as pessoas, não quebrei minha timidez falando assim, e fui me desenvolvendo na área comercial mesmo. Fui estudando sobre vendas, fui estudando sobre pessoas também, e principalmente sobre o meu produto, para me tornar uma especialista realmente e oferecer o melhor atendimento para o meu cliente. Sensacional. Pessoal, a Silvana acabou de liberar a primeira bênção aqui. Existe uma regra muito clara que é o seguinte: aquilo que você não cura se repete. Para você empreendedor de qualquer segmento, não existe possibilidade de você não entender os seus números. Não tem como fugir da matemática, porque números não aceitam desaforos. Exatamente. E é muito legal, Silvana, escutar você falando sobre isso, porque muitas pessoas fogem da matemática. Sim. Às vezes elas pecam por falta de conhecimento, inclusive isso é até um princípio bíblico, né? O povo perece por falta de conhecimento. Exatamente. Mas quando você entende, o seu direcionamento, ele é melhor. Dentro deste raciocínio, por que o consórcio é o dinheiro mais barato do mercado? É a pergunta que todo mundo faz e que todo mundo precisa saber. Exatamente. Né? O consórcio você não paga juros de financiamento. Que legal. Você vai pagar uma taxa de administração naquele período ali que você contratar o consórcio. Um exemplo, você fez um consórcio de automóvel, o prazo dele são 72 meses, 6 anos, você vai pagar uma taxa de administração que vai ser diluída ali naquele período. Quando você financia, você vai pagar juros sobre juros, juros compostos. Né? Então é aquele famoso, você compra 1 e paga 3. No consórcio, não. O consórcio você vai pagar um preço justo pelo bem. Só que de forma planejada, né? Eu falo que é a melhor forma. Planejado, parcelado e sem juros. Então, se você for comparar consórcio versus financiamento, às vezes você pode pegar no de automóvel, por exemplo, você vai pegar o mesmo prazo. Porém, quando você faz o custo efetivo total, você vai ver que o consórcio realmente ele ficou assim 2 vezes mais barato do que um financiamento. Um exemplo, um carro de 30 financiado, você vai pagar aí em torno de 70 mil nele, em 60 meses. Esse mesmo veículo, se você fizer um consórcio, né, que é a compra planejada, parcelada, você vai pagar 40 mil reais nele. E agora tem a pergunta de R$1 milhão, tá? É muito óbvio que consórcio é um dinheiro mais barato. Sim. Na sua visão, qual que é a maior resistência, a maior crença limitante que as pessoas têm de ainda preferirem fazer um financiamento e não fazer um consórcio? Qual que é a número 1, aquela assim que... batata? Imediatismo. O brasileiro, ele é imediatista. Sim. Ele quer comprar e levar. E o consórcio, ele não é o comprar e o levar. Quando você financia, às vezes a pessoa vai falar, não, vou pagar 3, mas eu tô saindo com o carro. Eu vou pagar meu imóvel lá em 35 anos, mas eu tô morando no imóvel. Mas se você for pensar em valor o valor que você dá realmente para o seu dinheiro, que você trabalha tanto, que se esforça tanto para ganhar. Então, por exemplo, você vai comprar um carro, se você for planejar a compra desse carro pelo consórcio, você vai pagando sua parcela, aguardando ser sorteado, e a sua contemplação ela é garantida em contrato, desde que você cumpra também com a sua obrigação com a administradora, que é pagar sua parcela em dia. Sim. Pagando o seu consórcio em dia, todo mês você vai concorrer ao sorteio, e aí você tem a possibilidade de ser sorteado. Se você, por exemplo, fez um consórcio em 60 meses, e em 60 meses, com certeza, você vai ser contemplado. Só que para aquelas pessoas que precisam acelerar a contemplação, o que ela faz? Ela oferta um lance. Então, ao invés de você, por exemplo, eu vou financiar um carro de 50 mil, eu tenho que dar uma entrada de 20% lá e os 80% que eu vou financiar vai dobrar. Por que fazer isso? Sendo que você tem o recurso e você vem para o consórcio com esses 20%, oferta o lance, você só paga com a garantia da sua contemplação, porque o lance ele é intencional, ele é uma oferta. Antigamente, os lances ficavam retidos, né? Hoje não. Hoje o consórcio ele é regulamentado pelo Banco Central,
tá? E fiscalizado. E aí a gente cumpre as regras do banco, né? Do Banco Central. E aí o seu dinheiro hoje ele não fica mais retido. Então muita gente falava assim: eu vou ofertar o lance e se eu não for contemplado, meu dinheiro vai ficar retido? Não. Você só vai pagar se você for contemplado. Se você não for, você não paga. E essas centenas, dezenas de pessoas que você já conversou ao longo da sua trajetória, uma coisa que eu percebo, as pessoas ainda têm uma crença que consórcio é só para carro e moto. Não. E casa. Existe dezenas de opções de consórcio. E você também trabalha com essas outras opções? Porque quando fala carro, moto e casa, é os mais tradicionais, né? Que nós vemos mais. Mas você consegue metrificar quantidades de possibilidades de consórcio? Olha, hoje eu trabalho com a Porto Seguro, né? Eu trabalho com a Porto Seguro há 9 anos, quase 10 anos já. Alô, Porto! Patrocina a gente! Então, hoje nós comercializamos consórcio para automóvel, para moto, para jet ski, que é veículos aquáticos, para máquinas agrícolas, para aeronaves. Uau! Imóveis, mas o consórcio do imóvel, ele é um leque maior com a carta de crédito. Na verdade, é uma carta de crédito que você contrata, né? E aí tem grupos específicos, uns que você pode comprar automóvel, outros veículos aquáticos, outros caminhões, ônibus, avião. Na questão do imóvel, você pode comprar lote, reforma, construção, quitação de financiamento próprio. Olha só. Então, eu tenho vários clientes que às vezes vêm pagando um financiamento e aí para ele sair dos juros do banco e amortizar também no prazo, ele faz um consórcio. Quando ele contempla o consórcio dele, a Porto, no caso, ela vai entrar como interveniente quitante. Então, olha que legal. Às vezes ele fez um financiamento em 35 anos. O prazo máximo do consórcio são 200 meses. Então, quando ele contempla, ele usa a carta de crédito dele para quitar esse financiamento. Então, ele está saindo de uns juros, de repente, de 10% a 12% ao ano, e ele vai pagar uma taxa de administração de 1,2% ao ano num consórcio. Ele está saindo de 35 anos para 16 anos. Uau! Então, assim, o consórcio, eu falo, ele é fantástico, né? Porque, além de realizar sonhos, a gente ajuda também o cliente a se disciplinar financeiramente, a entender como que funciona mesmo o consórcio como ferramenta para benefício dele mesmo. E o consórcio do imóvel, além de quitar financiamento próprio, você pode comprar imóvel comercial, residencial, rural, casa de veraneio. Então, assim, você tem N possibilidades. Você pode comprar um terreno e construir. A Porto, por exemplo, hoje, quando você utiliza o crédito para construção, a gente libera o dinheiro em conta, né, do consorciado por antecipação, e aí ele vai apresentar para a gente o cronograma físico e financeiro da obra, assinado por um arquiteto ou um engenheiro, um profissional, né, habilitado. E, de acordo com as etapas da construção dele, a Porto vai fazendo a liberação do crédito. Hoje, o nosso processo de faturamento e pagamento ele é todo digital, então é super ágil, tá? Nós temos uma assessoria jurídica hoje para auxiliar o nosso cliente desde o começo do consórcio até o final dele, principalmente na hora do faturamento, que é na hora feliz, né? A gente fala que é a melhor hora do cliente. Então, quando ele compra comigo, quando ele compra com a Porto, ele não fica perdido. A gente dá a mão para ele do começo ao final. Então, ele tem todo o suporte, toda a consultoria. Não, e é incrível, assim, dá para sentir essa sua segurança, a riqueza de informação faz uma diferença muito grande. E, Silvana, existe um pré-requisito para ter um consórcio? A pessoa, se você fosse listar 3 pré-requisitos primordiais que quem quer comprar um consórcio precisa de ter, que se não tiver, vai embananar, o que você falaria? Eu falo que a pessoa, primeiro, ele tem que ter um sonho. Legal. Você tem que ter um sonho de adquirir sua casa, de adquirir seu carro. Você tem que ter planejamento. Você tem que... O consórcio, eu falo que ele é um boleto do bem, tá? Boleto do bem. É a primeira vez que eu ouço isso. Boleto do bem, que normalmente é só os do mal que chega, né? Que dia útil, né? Ele é o boleto do bem. Por quê? Por exemplo, você me perguntou lá atrás, eu não tinha essa facilidade de juntar dinheiro. Então, o que eu fiz? Se eu vendo, eu compro. Sim. E eu não
vou vender aquilo que eu não compro. Legal. Fiz o consórcio para compra do meu primeiro carro. E aí eu fiz uma parcela de acordo com a minha condição. Então eu comecei com aquilo que eu dava conta de pagar. Fui pagando consórcio, paguei, fui sorteada, comprei meu primeiro carro. A mesma coisa, depois que eu comprei o meu primeiro carro, eu continuei pagando um consórcio. Então, eu nunca deixei de ter um boleto de consórcio, porque para você pegar esse dinheiro, de repente, 300, 500 reais, colocar na poupança, você vai colocar 1 mês, você vai colocar 2, você vai colocar 3. Teve uma dor de barriga, você vai lá, pega, você não repõe, não vai conseguir colocar de volta. Sim. E o consórcio, não. O boleto vai chegar, você vai pagar. E aí, se você tiver algum imprevisto dentro de casa, você não vai, vou pegar o dinheiro do consórcio e vou resolver esse problema. Não. Você direcionou. Então, assim, eu tenho um objetivo de sair do aluguel ou de comprar o meu imóvel, ou de comprar o meu carro. Você tem aquele boleto ali que você vai pagando e você sabe que você vai ser contemplado e vai ter o bem. Então, é isso. A pessoa ter foco, ela tem que ter uma determinação, ela tem que ter disciplina, objetivo, né? Você tem que fazer uma coisa que você sabe que ela é em benefício próprio seu, Sim. né? E não ser imediatista, porque às vezes você quer comprar um iPhone. É o maior problema, né? Você vai lá, vai pagar caro no iPhone para ter aquilo ali na hora. Mas por que não se planejar, né? Todo brasileiro hoje, eu acho que ele tem um pouco de dificuldade em guardar, em poupar, para que ele não pague o dobro lá na frente, né? Então, eu acho que esse é o pré-requisito da pessoa que quer fazer um consórcio. Ela tem que escolher também bem a empresa com quem ela vai contratar, né? O especialista também é muito importante, ele faz toda a diferença na contratação do consórcio. Isso que eu ia falar. O que tem de gente que só quer vender. Exatamente. E ó, vai com Deus e se vira. E eu percebi que você faz essa consultoria com todos os clientes, entende o real motivo, as necessidades. E esse planejamento financeiro, você ajuda também o cliente? Sim, eu faço ele enxergar primeiro. A intenção não é a venda, né? É a consultoria. Isso que eu acho que é importante. Você realmente levantar ali o perfil do cliente, você entender se ele pode, porque às vezes, Rony, o consórcio, ele é a melhor ferramenta de compra hoje. Sim. Só que tem clientes e clientes. Às vezes, eu não vou conseguir atender todo mundo. Vai ter pessoas que realmente a realidade dele é um financiamento. Ele não vai dar conta de se planejar com o consórcio, porque às vezes tem um aluguel, o orçamento dele é bem apertado, né? Então, vai ter clientes que realmente a solução para ele vai ser um financiamento. Agora, para outros, não. A maioria... Hoje, graças a Deus, as pessoas estão mais esclarecidas, elas procuram saber mais, né, sobre o produto que ela vai contratar. Então, hoje, está mais acessível a todos, né? Então, o consórcio, ele vai ajudar todo mundo, né? Depende do cliente. E a minha intenção, quando eu tenho o primeiro contato com o cliente, é explicar para ele como que funciona. Primeiramente, a consultoria. Isso a venda, ela é uma consequência. Ela é uma consequência. E acontece situações de, por exemplo, você diagnosticar que aquele cliente não tem um potencial e você fala para ele, olha, isso aqui não dá para você. Sim. Isso acontece. E como que a pessoa recebe isso? Como assim? Eu quero comprar e não dá? Como que a pessoa recebe isso? Na verdade, quando o cliente me procura, eu procuro entender o planejamento dele. Porque, às vezes, existe um cliente que quer comprar um imóvel de 1 milhão pagando uma prestação de 500 reais. O sonho, né? É o sonho, né? Impossível. A gente não tem como, né? Não existe. Aí ele quer ser contemplado também no primeiro mês. Sim. E aí você fala, tudo bem, você quer ser contemplado, e aí quanto você tem para lance? Eu tenho 1.000 reais. Eu tenho 2.000 reais. Então, assim, coisas fora realmente da realidade. Até porque se ele fosse financiar, o banco hoje ele vai pedir em torno de pelo menos 20% de entrada, né? Sim. Mas quando o cliente ele vem, Silvana, eu quero ser contemplado dentro de 3 meses, dentro de 1 ano. A gente faz um diagnóstico do cliente mesmo, né? Você vai fazer um levantamento do perfil dele, vai ver se ele está realmente preparado para o planejamento,
né? E aí, na minha consultoria, a gente vai entender se o cliente tem um perfil de planejar uma contemplação a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. E aí, né, nesse diagnóstico que a gente vai fazendo do perfil do cliente, você vai falando com ele, olha, às vezes ele pode ter um recurso que ele consegue realmente acelerar a contemplação. Sim. E na minha consultoria, eu faço a pesquisa do melhor grupo, mas de acordo com o perfil do cliente. Isso que é legal. Aí eu vou entender quanto que ele pode pagar de parcela, quanto que ele tem para lance, se ele tem algum recurso para lance, né? Qual que é a expectativa dele também em prazo para contemplação. Sim. Então, a gente faz todo esse trabalho. Às vezes você vai explicando para ele, olha, talvez a gente não contemple dentro desse prazo que você espera. Eu quero contemplar em 3 meses, mas se você for contemplado em 1 ano, em 2 anos, faz sentido para você? Você não pagar aluguel mais? Você está dentro do seu lar ou você está com o seu automóvel, né? E você pensar, eu não rasguei dinheiro, né? Porque financiamento hoje você rasga dinheiro ou dá dinheiro para o bancário. Eu que sei disso. Banqueiro, eu entrei desculpa. Entrei nos dois e foi apertadinho para pagar, viu? Você teve a vivência do consórcio de ser sorteada, né? Nos meus 3 consórcios. E como que assim, porque existe o lance, existe o sorteio. Sim. Existe outra forma de ser contemplado? Não. É só essas duas. E aí você fez o consórcio e foi sorteado. Como que é a sensação e quais que são os próximos passos? Porque eu acredito, você pode até me corrigir, quando a pessoa ela faz um consórcio, poxa, dependendo, ela tá num grupo ali que tem 200, 300 pessoas, de repente foi sorteada. E após o sorteio ali, a contemplação, até mesmo a retirada ou a execução mesmo, quanto tempo demora? Como que é os próximos passos? Então, a contemplação no consórcio, ela acontece através de sorteio ou lance, né? Eu, por exemplo, como no meu primeiro consórcio, eu estava dura mesmo, não tinha dinheiro para dar lance. Então, é planejamento. Eu vou pagar e uma hora eu vou ser sorteada. E assim fui. Comprei meu primeiro carro. Depois, fiz outro consórcio, pagando o meu primeiro veículo ainda, porque eu falei, eu vou trocar ele. Sim. Então, daqui 3 anos, eu já quero estar com o meu carro quitado, e eu vou ter o meu carro quitado mais a outra carta de crédito para fazer um upgrade, né? Planejamento é tudo, né? E assim, eu comprei o segundo carro. Eu não oferto lance no consórcio porque eu vou me planejando. Agora, eu tenho um consórcio para automóvel, eu tenho um consórcio de imóvel, meus, que eu pago, tá? O de imóvel eu fiz também para investimento. Eu falei assim, olha, vou pagando, uma hora eu vou ser contemplada. E quando eu for contemplada, eu vou utilizar minha carta de crédito para uma compra de um imóvel que vai me garantir uma renda lá na frente, quando eu estiver quase aposentada. Que legal. E aí o consórcio, ele vai contemplar através de sorteio ou lance, tá? Como eu falei com você, o lance, ele é intencional, você vai ofertar a sua paga com a garantia da contemplação. Contemplou o consórcio, por exemplo, do automóvel, hoje pelo nosso processo é todo digital, a Porto aí ela pede no máximo 7 dias úteis para faturamento e pagamento. E o que faz toda a diferença para o meu cliente é que quem faz esse faturamento para ele sou eu. Então, ele não fica preocupado em ficar em saque, falando com o robô. O tratamento dele e o atendimento dele é totalmente personalizado e humanizado. Que legal. Que faz a diferença. No do imóvel, a mesma coisa. O cliente ele tem muita dúvida, porque são muitos documentos, são muitas certidões, né? E aí a gente vai orientando ele com todo esse processo. O do imóvel, geralmente, se a documentação do imóvel e do proprietário e do comprador tiver todo ok, hoje a Porto ela consegue pagar um imóvel em 45 dias no máximo. Sim. Existem várias empresas que trabalham com consórcio. Se eu for falar, por exemplo, da Porto, além de ser uma das melhores e maiores do Brasil, Exatamente. é uma empresa extremamente consolidada. Qual que é o real ou os reais diferenciais da Porto em vista dos outros? Que, querendo ou não, precisamos ser realistas. Tem muito golpe, tem muita empresa que promete e não cumpre. Mas quando a gente fala Porto, estamos num outro patamar, tanto de confiança e credibilidade no mercado. Quais são os diferenciais de fazer um consórcio com você / Porto? Olha, o atendimento personalizado, né, humanizado, a credibilidade, a confiança. Hoje a Porto ela preza muito pelo
o valor, né? Então, assim, o nosso cliente é o nosso maior bem. Então, a gente trata o nosso cliente com muito carinho, né? Então, ela oferece o tempo todo treinamentos, especializações, né, para os consultores, para que a gente possa fazer um atendimento com excelência mesmo para o cliente, sabe? Então, ele a gente fala que a Porto, ela é uma paixão. O cliente que compra com a Porto, ele se apaixona, e o funcionário que trabalha na Porto também. Hoje a gente fala, quanto tempo que você quer ficar na Porto? A maioria da pesquisa é todo mundo vê mais 5 anos, mais 20 anos. Então, é uma empresa que te oferece muita credibilidade, muita confiança, ela tem muito cuidado com o cliente. Então, a nossa venda, ela não é uma venda feita de qualquer jeito, né? O cliente, ele é tratado com muito carinho, a gente entende o perfil do cliente, a gente presta realmente uma consultoria, assim, fantástica. Legal. Inclusive, falando de empresas consolidadas, de credibilidade, pessoal, de olhos fechados, eu indico a LF Studio, que é o nosso patrocinador master. Para você que está pensando em ter um podcast numa estrutura sensacional, com o melhor de equipamentos, infraestrutura, acompanhamento e performance, eu super indico a LF Studio. É o nosso patrocinador, é a nossa casa, estamos muito felizes e Engrena Cash, assina embaixo. LF Studio, sua melhor opção de podcast. Silvano, o que nunca fazer tem os prós e os contras, né? Isso é muito importante. Antes de falar isso, eu quero fazer um elogio. Eu que venho da área executiva, e nós sabemos que a tropa é o reflexo do comando. Exatamente. A saúde mental do colaborador está muito ligado à empresa. E quando você fala da Porto, transluz sobre você uma saúde mental, uma qualidade, uma performance. Isso é muito legal. Porto, parabéns por você se importar com os colaboradores, ajudá-los, incentivá-los. Isso é muito importante. A saúde mental, eu estou conversando com uma colaboradora que está espelhando nisso. Parabéns por vocês se preocuparem com isso. Eu venho da área executiva, Silvana, e não é brincadeira saúde mental de colaborador. Sim. Sabe? Eu já passei por diversas situações e a tropa sempre será o reflexo do comando. Exatamente. Então, quando você fala... É gostoso escutar você falar da Porto, do seu trabalho. Isso eu acho que eu vou assinar uns papéis. Eu já quero fazer um conselho. Isso é muito importante. O que nunca pensar para fazer um consórcio? Tirando a ansiedade que todo mundo acha que vai fazer o consórcio hoje e vai ser contemplado depois de amanhã. O que tem que... segura a onda aí, que não é assim que funciona. O que você dá essa dica para a pessoa que quer ter um consórcio? Nós já falamos, uma parte muito importante, sobre gerar aquela expectativa, aquela pré-indisposição e ser contemplado. Mas brasileiro é brasileiro, né? Além de... cultura envolve muito números e planejamento. Mas tem alguma coisa assim, se você tiver esse pensamento ou esse pré-requisito, não faça consórcio. Existe isso? Eu falaria para aquele cliente justamente isso, aquele que é imediatista. Às vezes ele não tem recurso para acelerar ali o planejamento dele. E, como você falou, existem bons e maus profissionais no mercado, e assim como empresas também. E você mencionou também, a Silvana, tem muito golpe aí no mercado. Então, existe. Por quê? Eles vão falar para o cliente, talvez, aquilo que ele está querendo ouvir. Então, hoje a gente trabalha com muita transparência, e nem sempre aquilo que você quer ouvir vai ser o melhor para você. Então, primeira coisa que eu falo com o cliente: olha a empresa com que você está contratando o consórcio, se realmente a pessoa que está te vendendo esse consórcio, se ele é um especialista, se ele só está querendo te vender, né? Porque aí a venda, ela tem que ser uma consequência de uma consultoria. Legal. Pesquise sobre a empresa, pesquise sobre consórcio também. Antes de assinar um contrato, leia o contrato primeiro. Isso é muito importante. Quase ninguém lê, né? Quase ninguém lê. Pô, pra tudo, acho que é pra tudo, né? Quase ninguém lê. Infelizmente, hoje, por exemplo, quando eu atendo os meus clientes, a primeira coisa que eu já falo com ele, tô te mandando a cópia do contrato,
dá uma lida ou peça alguém que tem entendimento de contrato para ler junto com você. E se você tiver dúvidas, eu tô aqui para te esclarecer. Para que a pessoa também ela não faça aquela compra frustrada. Falar, eu fui enganado, eu não sabia como que funcionava. Não, tudo tem que ser uma compra inteligente mesmo. Quem vai procurar um consórcio, eu acredito que ela não tem tanta informação. 3 dicas legais que a pessoa precisa de fazer antes de comprar. Você mencionou algumas, mas a pesquisa ela é muito importante. Mas como avaliar se uma empresa ela é séria, se é verdade que aquilo... Como identificar? Como que um cliente ele pode identificar se é empresa idônea? Como que ele... Alguns sinais, assim, que não é legal ter essa empresa como consórcio. Olha, a promessa de contemplação em prazo determinado, né? A pessoa já pode ali já ficar... Isso acontece muito? Acontece. É mesmo? Ainda acontece, infelizmente. Prometeu aquelas promessas divinas, né? Aquilo ali que não tem nada a ver com o consórcio, tá? Então, assim, não acredite em falsas promessas, em coisas assim que você vê que tá fácil demais. Não é assim, né? E principalmente buscar o Banco Central. Ah, legal. O Banco Central hoje, ele regulamenta e fiscaliza todas as administradoras. Então, todas aquelas que podem comercializar e atuar com o consórcio, elas estão lá no ranking no Banco Central. E ali as empresas também têm a pontuação, né? Sim. Então, ela é pontuada ali junto ao Banco Central. Inclusive, a Porto é uma das maiores, hein? Está em primeiro lugar em consórcios aí no Brasil. Concorrência, pedala, tá? Tem que pedalar. Qual que foi a maior lição que a profissão especialista em consórcio deu para sua vida? Nossa, eu tenho lições todos os dias. Todos os dias eu aprendo, porque eu tenho o privilégio de lidar com pessoas. E cada cliente meu tem uma história, cada cliente meu tem uma necessidade, ele tem um sonho. Então, eu me envolvo com todos eles. Eu falo que eu não tenho clientes, eu tenho amigos. E eu me envolvo com a história de todos eles. E ali, às vezes, você tá achando que o seu dia tá ruim, aí você fala com o cliente, você conversa, você começa a envolver com a história dele e com o sonho dele. E o consórcio, ele me proporciona isso, realizar sonhos. Eu tenho clientes que falam comigo, Silvana, se eu não tivesse feito o consórcio, eu não teria meu carro. Que legal. Se você não tivesse me esclarecido como que funcionava, como eu tinha muito preconceito com o consórcio, eu não teria feito, eu não teria minha casa, eu estaria pagando um aluguel porque eu não conseguiria financiamento, porque às vezes as pessoas querem financiar, mas não é todo mundo também que consegue, tem perfil para o financiamento. Por quê? O banco ele é extremamente burocrático. Então não adianta, eu vou financiar, não é assim. Você vai financiar, mas você tem que se enquadrar nos critérios do banco, né? Hoje a Porto, ela não é burocrática, tanto que, para você ter uma ideia, muito cliente tem medo. E se eu for contemplado e não conseguir pegar o bem, né? Então, hoje não existe burocracia na Porto. Ela não exige, por exemplo, o comprovante de renda do cliente. Oh, que legal. Tá? Mas, na minha consultoria, eu já faço um diagnóstico do cliente e falo com ele também que ele não pode comprometer mais do que 30% da renda dele. Né? Essa informação é um divisor de águas, né? Sim, ele tem que saber que ele tem que colocar dentro do orçamento dele uma parcela realmente que ele dê conta de pagar. E que ele não comprometa mais do que 30% desse orçamento dele. E aí são várias coisas, sabe? Quando eu falo com meus clientes, que eu te falei que eu me envolvo, e aí os meus clientes são contemplados, eu me emociono junto com eles. Porque a gente sabe quando é difícil, às vezes, para uma pessoa pagar uma prestação de R$500, né? O sacrifício que ele faz. Eu tenho uma cliente que ela falava comigo, Silvana, eu vou fazer 10 faxinas e eu vou conseguir comprar meu carro. Que legal. E eu falei, você vai conseguir. Só depende de você. Tudo na vida da gente depende da gente, da nossa atitude, né? Então, é a compra do carro, é a compra da casa. Eu tenho uma outra cliente que ela falava assim comigo, nossa, mas todo mundo tá falando comigo para não fazer consórcio, porque eu vou perder meu dinheiro, porque demora para contemplar. Eu falei, olha, só vai contemplar, você só vai ser contemplada se você fizer. Você pode ter certeza que se você fizer o consórcio, pagar sua parcela em dia, você será contemplada.
E aí ela fez um consórcio na época comigo de 70 mil reais. Uhum. Aí ela, Silvana, mas 70 mil eu não vou conseguir comprar nada. Eu falei, mas começa com o que você pode. Legal. E aí ela foi pagando o consórcio dela. Depois de 2 anos ela foi sorteada. E aí ela falou comigo, e agora? Eu não vou conseguir comprar nada com 70 mil reais. Falei, olha, não tenha pressa. Aguarda, que você vai procurando, que você vai ter uma bela oportunidade, né? Você tem o dinheiro agora para aproveitar a oportunidade. E aí ela foi olhando, conversando, casa ela não achou. Só que ela comprou um terreno em um bairro que estava em desenvolvimento aqui em Belo Horizonte, ali no Jardim Canadá. Uhum. Esse terreno ela conseguiu comprar por 70 mil reais. Uhum. E aí eu falei, compra um terreno porque quem compra terra não erra. Não erra. Exato. Ele vai valorizar. E aí uma empresa procurou ela, querendo alugar esse terreno dela para montar a estrutura deles. E aí eles ofereceram ela um aluguel de 3 mil reais. Uau, que legal. E a parcela que ela pagava no consórcio era 350 reais. Olha só. Então aí ela alugou essa empresa, o terreno para essa empresa. A empresa fez toda a estrutura do galpão. Uhum. E ela tinha aquele rendimento de 3 mil reais. Então, esse rendimento pagava a prestação do consórcio dela e ela ainda teve uma renda a mais. Que legal. E aí, essa empresa ficou lá, acho que durante 4 ou 5 anos. Depois ela alugou para uma outra empresa e hoje ela tem uma renda de 10 mil reais com esse galpão. Uau. De tanto que valorizou. Olha só. Depois disso, ela já fez mais 4, 5 consórcios comigo. Que legal. E ela foi aumentando o patrimônio dela e ela conseguiu comprar a casa dela. Porque aí ela teve condições de pagar um consórcio com uma carta de crédito maior e comprar um imóvel de 250, 300 mil reais. Ah, mas depois nós vamos fazer um podcast só para contar as histórias. Isso é muito legal. Isso é muito legal. É a história de realização, né? De realização. Eu acho isso fantástico. Principalmente para quem não é herdeiro, quem não nasceu no berço de ouro, tem que trabalhar todo dia para conquistar. Sim. Inclusive, a Silvana liberou mais uma bênção aqui. Que é assim, ó. Aqui no Engrena é assim, você vai liberando os códigos, eu vou pegando as entrelinhas. Sim. Meu amigo, minha amiga, a Angelical Silvana liberou essa bênção para sua vida. Se você quer dar um passo maior na sua vida, pare de perguntar a pessoas que não construíram nada, pessoas que não têm nada a ver com o seu sonho. Por favor, se conecte com pessoas que tenham uma mentalidade coerente. Sabe por que eu falei, Silvana? Quantos sonhos deixaram de ser realizados por as pessoas compartilhar seus sonhos com pessoas que não construíram absolutamente nada. Nada. Nada, é incrível. E o consórcio, ele é uma brilhante, gigante possibilidade e oportunidade para você começar. Sim. E às vezes não precisa, poxa, eu quero fazer 500 mil, milhões. Não, entenda como que funciona, converse com a Silvana, passa pela consultoria. Exatamente. Sim. Isso é muito importante. Planejamento é tudo. Sim. Aquilo que você não planeja, quando der errado, você não entende o porquê. Exatamente. Mas quando você planeja e começa a rota, começa a ir para outros caminhos, você consegue fazer opções. Dentro deste raciocínio, Silvana, quando você faz um consórcio, você fez um planejamento, começou certinho. De repente, aconteceu um grave imprevisto. Como que o consórcio comporta e pode ajudar essa pessoa a, sei lá, congelar, parar, resgatar? Como que funciona? Olha, hoje, se você contrata um consórcio e você pagou lá 12 parcelas, um exemplo. Eu já investi lá 4 mil reais. E eu fiquei desempregado. Ou aconteceu um imprevisto e eu não vou dar conta mais de pagar o consórcio. Se você não estiver contemplado, se você não estiver de posse do bem, no caso a Porto, ela tem uma tolerância aí de umas 3 parcelas. Uau, né? Legal. Que você pode ficar com ela em aberto. Esse período que você pagou não está pagando a sua parcela, você também não está participando da assembleia. Então você não tem direito ao sorteio e nem a oferta de lanças, né? Porque não é justo você estar em atraso e eu contemplar quem está em atraso e não contemplar quem está pagando em dia. Então, teve um imprevisto, Silvana, não vou poder continuar com o consórcio. Então, passou as 3 parcelas, realmente não teve como, aí você vai cancelar o consórcio.
Ou a Porto Seguro te retira do grupo por falta de pagamento. Porque se atrasar 3 parcelas, não negociar, não manifestar a intenção de continuar com o consórcio, eu não posso prejudicar a arrecadação do grupo. Então, aí eu retiro aquele participante, né? E aí ele vai participar de um sorteio. Um grupo de desistentes, né? Ou cancelados ou desistentes. E todo mês ele vai concorrendo ao sorteio. Assim que ele é sorteado, a administradora faz a devolução dos valores pagos para ele, com juros e correção. Só que ali ela vai descontar a multa por quebra de contrato, o que ele pagou de taxa de administração até o período, né? E eu já tive cliente que já recebeu, inclusive, mais do que ele já tinha pago. É mesmo? Porque o valor foi corrigido, sim. Que legal. Então, a correção, ela cobriu tudo que seria descontado até de taxa no momento. Que legal. Eu não sabia dessa informação. Quando você sai ou para, você é inserido num outro grupo. Isso é muito legal. É mais uma tentativa que a empresa tem ainda de você não literalmente perder tudo, né? Porque, na verdade, o dinheiro não está com a empresa Porto Seguro, ele está dentro do grupo, né? Sim. Então, assim, não é cancelei e vou receber de imediato. Não funciona assim. Até porque isso é um regulamento do Banco Central, né? Então, o consorciado vai participar todos os meses do sorteio. Quando a cota dele for sorteada como desistente, aí ele vai receber, né, o valor que ele pagou, com juros e correção, descontando multa e taxa de administração. E aí ele tem até o encerramento do grupo dele para ser sorteado. Não tem data também determinada. Você cancelou hoje, daqui 2 meses você recebe o dinheiro de volta. Não é assim, né? É um sorteio mesmo. E o mais legal é porque muita gente acha que perde, né? E se eu parar, eu vou perder tudo que eu paguei? De forma alguma. Seu dinheiro está ali e em um determinado momento ele vai retornar para você. Isso quase todo mundo pensa assim. E muitos falam assim, nossa, chegou na melhor hora. Foi uma poupança que eu fiz, eu não perdi o meu dinheiro, né? E muitas das vezes, Rony, quando aquele cliente teve que interromper o planejamento dele por algum motivo, e aí ele recebe a devolução, ele contrata outro consórcio. Olha só. Aquela devolução, ele fala, eu quero fazer um outro consórcio. Eu não dei continuidade naquele momento por algum problema que eu tive, mas hoje a minha realidade já mudou, então eu quero fazer um outro consórcio. A maioria contrata novamente. Que interessante. Teve alguma história assim? Não, teve não. Qual que foi a história de consórcio que você participou, assim, de ajudar a pessoa que foi mais impactante para você? Aquela marcante, que foi numa situação, sei lá, aquela que você lembra até hoje, assim, que marcou tua vida? A dessa cliente que eu te falei, porque realmente as pessoas, como que eu vou dizer? Elas não deixavam ela sonhar. E quando ela sonhava, todo mundo falava com ela que não daria certo. E aí, uma pessoa me indicou para ela, eu fui até a casa dela e conversei com ela e ela falou assim comigo, Silvana, eu tô muito insegura. Eu tô com medo porque eu falei assim, mas seus sonhos eles têm que ser declarados somente para Deus. Olha que legal. Não coloque seus sonhos na mão do ser humano. Legal. Não é todo mundo que quer você te ver bem, né? Então, quando você coloca seus sonhos na mão de Deus, Rony, muda tudo. Verdade. E aí eu falei com ela, eu não quero te vender agora, eu quero que você pense. Pense nos seus sonhos, pense se você dá conta de pagar. Eu acredito em você. Agora, você acredita em você? Aí ela olhou, ela falou, tá bom. Não vendi para ela na hora. E aí, no outro dia, ela me ligou. Ela falou, Silvana, você não saiu da minha cabeça. Ai, que bom. Que bom. Tô feliz por isso. Ela falou assim comigo, eu dou conta de pagar. Que legal. E ela era uma diarista. Uau. Então, assim, não tem nada que seja impossível. Não é impossível para você por causa da sua profissão. Não, nada é impossível, desde que a gente queira, né? E ali ela começou com esse consórcio pequenininho de 70 mil, mesmo ela sabendo que ela não conseguiria comprar uma casa de 70 mil, mas ela foi pagando, fazendo a faxina dela, e ela falava às vezes comigo, Silvana, eu acho que eu não vou dar conta de pagar o boleto. Eu falei, você vai dar conta de pagar o boleto. Eu já ajudei ela com o boleto. E quando ela foi contemplada, eu fiquei assim... Marcou. Que legal. Marcou, e aí eu consegui, né, colocar na cabeça dela que o sonho dela dependia dela. Sim. E hoje, assim, ela fala comigo, Silvana, minha vida mudou, assim, totalmente, porque eu não tinha perspectiva de ter nada, né?
Então, hoje ela é dona, ela tem o próprio imóvel dela, ela tem um imóvel de locação. E eu falei com ela, olha só que fantástico. Você trabalha autônoma, mas você tem um terreno que hoje te dá um lucro e que você, lá na frente, quando você tiver com 60, 65 anos, né? Que você for aposentar, ele vai estar ali, ó, te ajudando. Então, assim, todo mês ela tem a renda dela tranquilinha. O dela, eu não esqueço dele e ela é minha cliente até hoje. E me indica muita gente, graças a Deus. E o meu filho. Meu filho, quando ele fez 16 anos, ele começou a trabalhar. E aí ele falava, mãe, eu quero ter um carro, eu quero ter um carro. Eu falei assim, ótimo, você vai ter o seu carro. Cada um com o seu carro. Carro não se empresta. Então, se você quer ter seu carro, você vai pagar um consórcio. Que legal. E com 16 anos ele começou. Com 18 anos ele tirou a carteira dele. Com 17 anos, com 12 parcelas, ele foi sorteado. Me fala que água que ele bebeu, que eu quero beber dessa também, né? O sorteio é possível para todo mundo. Deve ser muito legal essa sensação. Do nada, no dia, tem um dia, né, do sorteio. Tem a data aí, das de repente, assembleias. deve ser uma sensação muito legal. Ele ficou assim, nossa mãe, eu achei que ia demorar. Eu falei, meu filho, se você não tivesse começado, aí sim demoraria. Que legal. Então, hoje ele é um rapaz de 19 anos, ele já tem o próprio carro dele, pago com o dinheiro dele. Então, aí, ó, jovens, se planejem, viu? Não fiquem gastando dinheiro com coisas que não voltam, né? Em seu benefício. E aí eu sempre falei isso com ele, Rony. Eu falei, meu filho, roupa de marca, balada, não que você não vai ter, não que você não vá, mas isso tudo é ilusão. Investe em você, né? Dê valor ao seu dinheiro. E assim ele fez. E agora ele já está indo fazer um consórcio de imóvel para ele. Que legal. E eu falei com ele, olha, se você for o mais azarado do grupo, com 24, 25 anos, você já tem sua casa quitada. Que legal. Quantas pessoas hoje têm esse privilégio? Poxa. E o bom é que tem uma ótima referência em casa para ajudar, né? Lá em casa todo mundo compra consórcio. Que legal. Todo mundo. Meu marido, eu tenho alguns, meu filho já vai para o segundo, meus pais, meus irmãos. Qual que foi o consórcio mais inusitado que você fez? Assim, uma coisa dificílima de acontecer, um consórcio para alguma coisa específica. Não, acho que eu não tive, porque o consórcio ele é direcionado, né? Ou você vai comprar um automóvel, um imóvel, mas eu já tive clientes que pagaram o consórcio, por exemplo, para fazer viagem. Você vai pagando o consórcio, encerrou o grupo, você pega o dinheiro e aí com ele você faz o que você quiser. Já tive cliente que planejou o pagamento de uma faculdade de medicina para um filho. Que legal. Já tive clientes que planejaram, além de viagens, cirurgias plásticas, prótese dentária, porque às vezes a pessoa não dava conta, né, de fazer um implante ou de pagar uma festa de aniversário de 15 anos de uma filha à vista. Você faz o consórcio, paga ali 4 anos, no final você pega o dinheiro e faz com ele o que você quiser. Sensacional. Então, o consórcio é uma ferramenta fantástica. Depende justamente do que eu estou te falando, de quem vende, que você tem várias possibilidades. Você pode utilizar o consórcio como alavancagem patrimonial para levantar seu patrimônio. Você pode utilizar o consórcio para planejar uma aposentadoria no futuro. Então, várias coisas que você pode fazer com o consórcio. Eu percebo que é meio viciante também consórcio, né? Você faz um, de repente, opa, consegui, você já começa a lidar melhor com o dinheiro, entender melhor, já faz outro. E acredito que quando você entra nesse fluxo, poxa, você aumenta o seu patrimônio. Sim. Resolve a sua vida financeira. Sim, porque você não vai pagar juros de financiamento, né? Você não fica com aquela sensação, poxa, comprei um e paguei 3. Sim. Não. Aí eu acho que isso aí que é mais doído, né? Poxa. Você comprar um e pagar 3. E aí com o consórcio você vai fazer o planejamento, não vai pagar juros. E ali você vai, por exemplo, você comprou o primeiro carro, você vai planejar a troca desse carro que você já tem para um segundo, pagando consórcio. Você... No imóvel, por exemplo, o financiamento são 35 anos, o consórcio são 16. Então, eu falo com o meu cliente, por que você vai pagar um imóvel em 35 anos e o consórcio ele te proporciona você, nesses 35 anos, ter 2 imóveis quitados? Sabe uma coisa que eu já escutei? Um amigo meu fez um financiamento pela Caixa do seu imóvel, né? E ali ele super feliz e tal, me chama de Roninho. Ele falou assim, não, Roninho, consegui minha casa e tal, me mostrou a foto e tal, todo. Aí eu falei assim, não, cara, parabéns e tal, que Deus te abençoe, casa é muito bom, tá recém-casado, né, todo feliz na nova etapa da vida.
Aí ele virou pra mim e falou assim, eu vou pagar em suaves. Quando eu morrer, ainda não terminei de quitar. O nome deu uma perda no coração. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Eu falei assim, poxa, o cara já pensou assim, eu vou morrer, ainda vai ter parcela. Pô, sacanagem pensar assim, né? Exatamente, mas se você for analisar os 15 primeiros anos de um financiamento, aí eu tô falando quem tá financiando a longo prazo, tá, Sim. gente? 35 anos. Os 15 primeiros anos é só juros que você paga. Ele fala, a parcela vai ser decrescente. Ela vai, depois de 15 anos. Imagine que o consórcio são 16. Esses 15 anos que você pagou de juros para o banco, você quitou o seu imóvel no consórcio. Sensacional. Que você leve 2, 3 anos para ser contemplado, olha o que o consórcio ele te proporciona. Por que você vai financiar em 35 anos, comprando 1, pagando 3, sendo que nesses 35 anos você pode ter 2 imóveis quitados? Que legal. A sua moradia e, de repente, um imóvel que vai te dar uma renda no futuro. Uhum. Então, resumindo, fez o consórcio no dia que vai ter o sorteio. Se você não for dar um lance, toma uma maracujina, suquinho de maracujá, fica tranquilo, faz um yoga, dá uma respirada. Exatamente. Faz uma caminhada. Uma caminhada, muito legal. Relaxa que vai dar tudo certo. Contemplado será, né? Cada um no seu tempo, a gente tem uma estratégia também para ajudar o cliente, né? A conseguir acelerar a contemplação dele. Claro que tudo dentro da realidade, tá, gente? Sem promessas, né? Sem promessas. Isso que é legal. Tudo bem transparente. Hoje nós temos recursos no grupo e que ajudam o cliente, né? Facilitar essa contemplação. Por exemplo, no consórcio do imóvel, ele pode usar recursos próprios para lance, ele pode usar FGTS como lance ou complemento, né? Na compra do imóvel. Claro que obedecendo às regras da Caixa, tá? Tem uma regrinha lá na questão da utilização do fundo de garantia. Você pode utilizar lance embutido. Hoje nós temos esse recurso no grupo para ajudar a potencializar, de repente, um recurso próprio que o cliente tenha. E aí a gente consegue elevar o percentual dele de lance, né? Junto ao grupo. E aí, dessa forma, ele consegue acelerar a contemplação dele. Então, assim, nós temos várias ferramentas, né, para ajudar o cliente. A gente tem parcela reduzida para ajudar o cliente a se planejar também, tá? Na hora da contratação do consórcio, para que aquela parcela também fique acessível, que ela não pese no orçamento dele, para que ele não interrompa o planejamento dele. Então, temos vários recursos. É só vir falar comigo. O que mais tem é opção. E consultoria, acho que isso faz uma diferença muito grande. Total. Agora, me diz uma coisa. Esse lado super mulher, Silvana, culta, inteligente, especialista, você conversa com muitas pessoas por dia. Sim. Qual que é a sua válvula de escape? Assim, como que você descarrega o pendrive assim para você ter uma saúde mental boa? Que trabalhar com pessoas não é fácil, né, Silvana? Nós sabemos disso. Mas qual e como que você... paz, amor, felicidade. Mais um dia para conversar com 100 pessoas. Como que você descarrega essa atenção, essas histórias, a carga das pessoas? Às vezes, eu acredito que o seu papel é muito de psicóloga também, né? Sim. Escuta muitas histórias. Mas como que você descarrega? Eu falo que hoje eu sou vendedora de consórcio há 20 anos. Então, eu sou um pouquinho de tudo. Eu sou amiga do meu cliente, eu sou psicóloga dele, porque tem um dia que ele quer desabafar, e aí como eu te falei, eu me envolvo com a história dos meus clientes. E realmente, né, chega no final do dia, você conta que você faz o dia inteiro, você fica buscando o melhor para o cliente, né? Porque eu vou vender para ele o que eu gostaria de comprar, eu não vou vender qualquer coisa de qualquer jeito para ele, né? O meu cliente, ele é a parte mais importante da história para mim, né? Então, às vezes eu vou vender para ele naquele momento, às vezes não, às vezes ele vai demorar 1 ano, 2 anos para comprar comigo, não tem problema, cada um no seu tempo. Hoje, eu faço academia, mais ou menos. Coloca um fone e vai, né? Mais ou menos, e me conecto muito com Deus. Que legal. Eu preciso dele o tempo todo na minha vida, porque sem ele eu não conseguiria, não. Que legal. Então, ele me alivia. Amém. Isso é muito legal. Mais uma pergunta de R$1 milhão? Gosto de viajar também, a gente tem que dar umas viajadinhas para... É importante. Aliviar também, né? Porque não somos robôs, não somos máquinas. Então é isso, academia, viajar e estar conectada com Deus 24 horas por dia. Que legal. Dá pra
Não, eu vou falar isso no finalzinho. Quero te fazer mais uma pergunta. Qual que é a sua raridade, Silvana? O que só você tem? O que te diferencia das outras pessoas? E por que comprar o consórcio com a Silvana? Olha, eu compraria consórcio de mim, por exemplo. Compro, né? Tenho vários, porque eu me importo com as pessoas, eu me importo com os sonhos dela. Então, eu jamais falaria para uma pessoa ou enganaria uma pessoa, mexeria com o sonho daquela pessoa, né? Pelo contrário, eu não posso ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Eu tenho que ser bênção. E assim eu falo com Deus também, que os meus clientes têm que ser bênção na minha vida. Que legal. Eles me abençoam e eu abençoo a vida deles. E aí, tudo flui, né? Então, eu acho que antes de comprar o consórcio, você tem que também se conectar com a pessoa, sabe, Rony? Você tem que perceber se aquela pessoa ela quer te vender a qualquer custo. Se você é só um cifrão para ela. Ou não. Então, os meus clientes, eles não são cifrão para mim. Que legal. Parabéns por essa mentalidade. Está muito raro isso, Silvana, porque hoje é muito pelo que você tem, não pelo que você é. Sim. Então, quando você consegue transmitir os seus valores mediante a um trabalho, de se importar com a pessoa ao fato de ajudar, isso te leva a um nível muito diferente. Porém, meu vovô tem uma frase que é muito legal, que é felicidade pobre dura pouco. Nós já estamos no final. Se eu soubesse, inclusive, nós vamos lançar o Silvana Flix. Nós vamos lançar uma série de casos. Eu tenho muita curiosidade. Tem vários para compartilhar. Usando os nossos últimos minutos para aquela câmera, fica à vontade de dar um recado, aquele que está no seu coração, de falar como te encontrar e por que Silvana da BH, consórcios.bhz. BHZ, sim. Olha, eu sou especialista em consórcio há 20 anos, né? Você que tem interesse em comprar um consórcio, me chama, porque eu vou te prestar uma consultoria totalmente personalizada, né? Humanizada, vou entender qual que é a sua necessidade e vou te direcionar para o melhor plano, o melhor planejamento, vou escolher o melhor produto para você, para te atender. Não vou vender para você só agora, eu vou te acompanhar em todo o processo do seu consórcio, tá? Seja no faturamento, seja qualquer coisa que você precisar, referente ao seu consórcio, eu vou estar ali disponível para te atender. Sensacional. E falando de empresa consolidada, falando de estruturação, LF Studio, a sua melhor opção em infraestrutura de podcast aqui em BH. Volto a dizer, e eu encho a boca com muito prazer, nós do EngrenaCast estamos realizados em estar aqui, nesta casa, nessa estrutura, porque aqui o projeto vai para frente. Pensou em podcast, LF Studio, Engrena, assinando embaixo. Silvana, eu queria declarar na sua vida um novo tempo. Amém. Eu quero declarar na sua vida uma chuva de bênção, que Papai do Céu estenda a mão sobre a tua vida. Amém. Pelo simples fato de você ser uma mulher incrível, uma mulher que tem um lado humano muito incrível, que se importa com as pessoas, e que um novo tempo está chegando e que você nunca perca o brilho desse amor que você tem de falar da sua profissão, de falar daquilo que você exerce. Querendo ou não, 20 anos fazendo a mesma coisa, o seu nível de amor, apaixonada. Exatamente, tem que estar numa outra esfera. Obrigado pelas informações. Estou saindo daqui um homem melhor, mais culturado. Com certeza nós vamos conversar. Chega de jogar dinheiro fora, né? O consórcio está mais claro para mim ainda com a tua fala. Parabéns por tudo. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que te agradeço e eu recebo. E que Deus também, né, te dê em dobro tudo aquilo que você desejou para mim. Amém. E esse foi mais um EngrenaCast. Até a próxima.